Eu fico com medo para as pessoas fazerem isso negativamente. Quando eu olho assim, eu já penso. Estou ouvindo. Seu som está fechado, Derne. Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. E aquele coração assim, bem grande, aquele abraço para todos vocês que estão nos assistindo agora ao vivo e depois aqueles que assistirão, porque ficará gravado esta live de pré-estreia do filme tão esperado, filme inédito, filme espírita, inspirado na segunda parte do livro Céu e Inferno, aqueles casos que Kardec investigou, cerca de 66 casos, nós extraímos um, e daqui a 2 a 3 meses será o próximo episódio, não vamos divulgar hoje, porque a gente também não sabe qual será o próximo episódio, ainda vamos trabalhar essa ideia, aperfeiçoar. Mas gratidão a todos por estar aqui conosco, e de antemão, vamos dar um pontapé inicial aqui, apresentando os nossos convidados. Eu quero apresentar aqui, pela sequência que está se apresentando aqui na tela, ao meu lado direito aqui, quem estiver assistindo provavelmente deve ser do lado esquerdo no celular. Michele Borges, que se encontra aí no Rio Grande do Norte. Boa noite, Michele. Boa noite. Michele Borges é a nossa garota propaganda, vocês devem ter assistido alguns vídeos onde ela faz a sinopse, a síntese e explica com doçura e com carinho algumas dessas passagens do filme, nós divulgamos. Aí, do lado de Michele, queremos apresentar para vocês nossa querida amiga Regina Zanelli, agora de madrugada, coitada, na Itália. Ela é nossa correspondente internacional. Boa noite, Regina. Boa noite. Boa noite. Regina é da Federação Espírita Italiana, também participa, é trabalhadora de centro espírita na Itália, e ela promove anualmente uma mostra de filmes espíritas, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar que esse nosso filme, inclusive, já está sendo legendado e será dublado na Itália. E o ano que vem, o próximo episódio, nós estaremos participando da mostra de filmes espíritas na cidade de Assis. E vejam para onde está chegando esse nosso trabalho. Ao lado de Regina, quero apresentar para vocês, e fiz questão, e hoje ela se encontra no Centro Espírita em Lar da Redenção, é dia de trabalho, mas eu falei, não, nós temos que estar com você aqui, nossa querida Edna Queiroz. Boa noite, Edna. Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa casa de amor, Lar da Redenção, a qual fazemos parte da presidência. Trabalhamos com muito amor com vocês pela divulgação desse projeto maravilhoso. Verdade. Regina, eu fiz questão, como eu disse para vocês, eu falei, não, você tem que vir, porque Regina, aí em Pernambuco, lá da Redenção, que ela também administra outros canais também espíritas, aí no Instagram, nas redes sociais, essa trabalhadora incansável do espiritismo, é sem dúvida uma das melhores divulgadoras que nós temos, pelo empenho com que ela abraçou essa causa como centro dela. Então, a felicidade muito grande a gente estar aqui representado por Regina em Pernambuco, nesse momento. Um pouco abaixo do vídeo aqui, quero também apresentar a vocês do canal podcast Cartas de Luz, a nossa querida doutora Rosana Silqueira. Boa noite, Rosana. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso. Rosana, incansável também, trabalhadora e divulgadora do movimento espírita. Já conhecia, porque eu já concedi entrevista no canal dela, e tive a grata satisfação de conhecer pessoalmente, que recentemente nós fomos fazer um seminário e um curso lá em Montes Claros, e ela fez a cobertura do evento, e um amor de pessoa, e uma divulgadora incansável também do espiritismo, e do filme Conversas de Além Túmulo também, nem se fala, várias chamadas, várias, inclusive entrevistas, lives, né?
é uma divulgadora muito, muito grande. Gratidão, Rosana, pela sua presença aqui também. Agradeço. Vamos apresentar agora vocês, aí do lado de Rosana, da produção do filme. Eu sou o diretor do filme, e esse nosso amigo aí, que nós tivemos o prazer de conhecê-lo, o incansável Elias Moraes, autor do livro Contextualizando Kardec, e que tem um canal no Instagram e também no TikTok, também em outras redes sociais, onde ele vem esclarecer, contextualizar, por assim dizer, e eu já era fã dele, que eu acompanhava, e depois, nesse filme, acabei conhecendo, depois vou dizer de que maneira, que foi através de casa, e graças a Deus ele também aceitou participar, e ele é o nosso contextualizador histórico do filme Conversas de Além Túmulo. Se tiver que puxar a orelha, também que seja dele. Boa noite, Elias. Boa noite, Derni, boa noite, pessoal, boa noite a todos que nos acompanham aí pelas redes, que eu estou vendo que já tem muita gente, que coisa boa. Muito obrigado pela honra de participar com você, Derni, desse projeto, vai ser uma alegria. A gente pede desculpas de não estar colocando aqui o tempo todo as falas das pessoas, até para a gente conseguir se concentrar mais no trabalho, não tirar um pouco o foco, mas inúmeras pessoas agora estão assistindo ao vivo essa nossa live de pré-estreia do filme. Relembrando, não se esqueçam, hoje é a live de pré-estreia, nós vamos falar dos bastidores, das pessoas que compõem esse trabalho, de algumas curiosidades. O filme estreia domingo, às 17 horas, dia 5, domingo agora, pelo canal da TV Espírita Nosso Lar. Gratuito, é só se inscrever no canal, ou também, se não quiser se inscrever, assistir. E o mais importante é que você assista e compartilhe com os amigos. Um filme muito bom, uma super produção. E dando continuidade aqui à apresentação, eu quero falar agora com Carlos Sete Bastos, autor, entre outros livros, de Espíritos sob Investigação. Carlos Sete Bastos, está em São Paulo, no interior. Ele é nosso pesquisador histórico, aquele que está responsável por cada informação, cada detalhe, cada curiosidade a respeito do filme, do ponto de vista da contextualização, trabalho feito com Elias, e do ponto de vista da pesquisa histórica referendada por Carlos Sete. Boa noite, Carlos. Boa noite, Derni. É uma alegria estar aqui com você, com os nossos colegas aqui, com todos aqueles que nos assistem agora. Verdade. Queremos agora também, por fim, a gente abraçar fraternalmente o nosso amigo que tem animado as nossas redes sociais de uma maneira incrível, inovadora. Ele, por assim dizer, dentro do filme Nosso Lar, é o encarregado, é o nosso garoto propaganda, mas é o encarregado das IAs, dos espíritos, por assim dizer. Boa noite, Raoni Benjamin. Boa noite, Brasil. Bom dia, Itália. Tudo bom com vocês? Como eu sempre falo, olá, espíritos encarnados e desencarnados. Tudo bem com vocês? É interessante esse trabalho de Raoni. Daqui a pouco a gente vai colocar, para quem não viu ainda, mas quem quiser ver, tudo que nós estamos comentando aqui está nas redes sociais. Tanto está no Instagram da TV Espírita Nosso Lar, quanto também está no YouTube da TV Espírita Nosso Lar, tanto quanto no TikTok da TV Espírita Nosso Lar. @TV Espírita Nosso Lar. E nos diversos canais de todos que estão aqui, que também estão divulgando da mesma forma. E Raoni é o homem que conversou com Kardec por telefone. Um fato incrível que na época não tinha nem telefone, mas ele conseguiu fazer essa ligação. Isso é muito importante. Kardec atendeu e ficou satisfeito que estamos reproduzindo o filme. A gente fica satisfeito, a gente brinca com essas coisas, mas é interessante porque a gente está sendo fidedigno à obra dele. Nós não adulteramos o que está escrito no livro Céu e Inferno. Esse episódio aqui, especificamente, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, vamos lá, dar início, depois de apresentado todo mundo, vamos às curiosidades. Vou colocar aqui rapidinho, porque senão eu acho que o pessoal vai querer até puxar a orelha nossa, né, Carlos e Elias? Algumas pessoas que estão aqui mandando recadinho, eu vou usar aqui 2 minutinhos, rapidinho só para isso. Célia Baca aí dizendo, Carlos Sete, extraordinário pesquisador, amigo de longa data. Aqui, Magda, dizendo que maravilha, pessoal, parabéns a todos vocês também que estão conosco. Celso Henrique, aqui também, Ana Maria, boa noite, gente, esse filme já está nascendo com sucesso absoluto, parabéns, verdade. E todos nós estamos... minha mãe, gente. Eu costumo dizer para vocês, esse projeto não é meu, não é só de Carlos, não é de Elias, é de todos nós. É um projeto nosso, é um projeto que a gente fica feliz aqui, pessoas de várias cidades aqui, deixem-me colocar algumas
alguns que identificando a cidade. Quem quiser pode colocar de onde estão falando. Aqui, Dimas Campos, sim, Michele Regina, parabéns. Aqui também, vamos colocar, deixa eu ver alguma cidade aqui representada, rapidinho, para a gente não estender muito. Boa noite, Adnilson Coresga. Boa noite, amizades queridas. Vamos à construção de algo bom para coletivos. Essa fala de Adnilson, Elias, ela remete a uma coisa interessante que as pessoas estão falando constantemente na internet. Até que fim a IA serviço do bem. Isso. Pois A é. IA serviço Isso do bem. é que é importante. Isso é muito importante. E, na verdade, a gente já tem muitas iniciativas nessa direção, né, Derne? Muitas. E eu acho que o Espiritismo agora traz, através da TV Espírita Nosso Lar, e eu quero fazer aqui uma fofoca, tá, gente? O Derne está transferindo o mérito para nós aqui, talvez até por humildade dele, ou para querer envolver todo mundo. Porque, na verdade, o projeto vem da cabeça dele, vem do pessoal da TV Espírita Nosso Lar, e essa homenagem, essa menção, ela é devida, Derne, para a gente atribuir a cada um o crédito pelo seu trabalho, né? E aí sim a gente está entrando. Carlos Sete entra com a pesquisa, né, Carlos? Ele que rala e tem o trabalho pesado, e eu venho sutilmente devagar depois e faço só as contextualizações, que é o trabalho mais fácil, né? Mas vai ter vários episódios aí, Elias, e aí vai ter muito trabalho para nós todos. Prepara sua caneta, viu? Prepara sua Vamos caneta. Lá. Com a permissão de Deus. A gente agradece, a gente fica muito feliz, é um trabalho, você vê, a espiritualidade, ela age, gente. As coisas, elas vão se encaminhando. Então, vamos começar a falar e vocês vão perceber como ela agiu realmente conosco, para a gente não prorrogar muito aqui. A gente pretende fazer a live até as 9 horas, 9h15 no máximo, é o suficiente. A gente está com pena de Regina, que está na Itália, aí, viu, Elias? Agora é 1h e 15 minutos. Mas ela vai ganhar bônus horas. Verdade. Então, bom, no nosso roteiro aqui, eu quero começar falando, e sendo redundante mesmo de propósito, como tudo começou. E, afinal de contas, como tudo isso começou. Quando nós tivemos a ideia de fazer esse filme, de produzir com a inteligência artificial, em termos de filme, ele é inédito. É o primeiro filme espírita, de fato, curta-metragem, ainda sendo websérie, mesmo sendo websérie com vários episódios, de um filme utilizado recurso da inteligência artificial. Se nós fôssemos usar os recursos, porque todos os filmes, eles usam recursos também da inteligência artificial, mas são alencados atores, né, para fazer esse trabalho, e também o pessoal de equipe de produção, por assim dizer, locações, etc., que é aquilo que nós já conhecemos de um cinema. Um trabalho dessa produção que nós fizemos demoraria de 1 ano a 2 anos para ser feito e custaria milhões. Milhões. E com a ajuda da inteligência artificial, graças a Deus, nós fizemos um filme em 2 meses, com uma verba curtíssima. Curtíssima. É mais o dispêndio do trabalho das pessoas que colaboraram com a gente, que estão. Por isso o filme está aí, com a participação e com a graça de Deus, sendo distribuído gratuitamente para todo mundo. Então, como tudo começou? Quando nós resolvemos fazer esse filme, e a intuição tem nos ajudado muito, graças a Deus, e nós tínhamos ali 66 casos para ter que começar por um, mas impressionante, quando eu comecei com a história de 60DE, e ali eu não queria mais olhar outra, e a espiritualidade agindo de fato. Com certeza. E assim que tudo começou. E aí o que é interessante, quando nós tomamos a iniciativa de fazer as primeiras cenas, construir algo, e que seria possível como se fosse uma encenação aqui nos bastidores, e a gente viu que o projeto poderia ser feito, e nós nos deparamos com um grande problema. É isso que eu quero entrar, e daqui a pouco eu vou entrar de como é que a solução veio. O grande problema é, pegando aquele livro de Allan Kardec, essa parte de 60DE, onde uma média está conversando com o espírito, nós teríamos uma dramatização morna, e ficaria muito didática, muito doutrinária, perderia a característica de filme. Nós precisaríamos descobrir alguma coisa mais sobre quem era 60DE, de como essas cenas poderiam ser construídas. E sobre 60DE propriamente dito, passou a me incomodar, porque eu pesquisei tanto e não consegui. E acabei, como vocês viram, eu coloquei lá, trailer provisório, foi nosso primeiro trailer
Raoni caiu. Voltei, gente. Não, né, Raoni? Caiu com tudo aqui, a internet coisou, voltei na câmera diferente, mas estamos aqui, estamos bem. Não, tranquilo. Então, como eu estava dizendo para vocês, o nosso primeiro trailer do filme, o que eu chamei de trailer provisório, porque ainda não estava amadurecido, esse trailer eu criei uma cena, aqui a produção, quando eu criei, eu falo a produção da TV Espírita Nacional, nós criamos uma cena onde, já que se estava escrito lá no livro que ele morrera acidentalmente por afogamento, nós precisamos ter uma cena de afogamento. Então, vamos começar a lançar o trailer para trabalhar. E olha que bendita surpresa. Eu vou passar o trailer para vocês saberem do que eu estou falando e depois eu vou dizer como foi que nós resolvemos esse problema. Vamos lá assistir o primeiro trailer desse filme, que a gente tentou construir uma cena sobre a morte de Sidney, que não está no livro, mas estava citado, que ele morrera acidentalmente por afogamento. E nós fizemos esse trailer aqui, que em uma semana, 2 semanas que nós lançamos ele, bombou no nosso canal no YouTube. Vejam só o trailer. O que acontece na hora da morte? Senhor, nunca pude acreditar em ti. Mas ainda assim, perdão, Senhor, me socorra. Vitor falar. Quando esse trailer foi ao ar, que estava bombando, quem os espíritos põem no nosso caminho, nos chamando a atenção, puxando a orelha educadamente, na simplicidade dele, nosso querido Carlos Sete Bastos. Ele teve acesso ao nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV Espírita Solar, e carinhosamente ele falou, olha, para livre criação de vocês, a respeito da cena de Sidney, essa história não foi bem assim que acontecera. Eu imediatamente falei, posso te ligar? Vamos conversar agora, porque nas minhas pressas eu estava pedindo que eu encontrasse a resposta para isso. E aí, o nosso querido Carlos Sete Bastos nos contou, de fato, o que aconteceu. Boa noite, Carlos, mais uma vez. O que foi que aconteceu mesmo com o Sidney? Então, boa noite de novo. Quando eu recebi essa cena através de vários grupos de WhatsApp que eu frequento, né, que me colocaram lá, e quando eu assisti, eu falei, caramba, me irritei um pouco com ela, porque não estava com base naquilo que nós havíamos investigado, inclusive publicado no livro Espírito sobre Investigação. Então, eu liguei e falei, como você disse, eu entendo, né, que tem um filme, para ter um fluxo narrativo, precisa ter licenças dramáticas, e esse, do jeito que vai ser lançado, também tem algumas licenças dramáticas, mas está muito mais fiel aos fatos. Porque o Sidney, ele não morreu no mar afogado, ele morreu no Rio Sena. Nós tínhamos É para contar a história já? Pode falar. Pode falar. Porque essa história é importante, Carlos, contar, pessoal, porque ela está no filme, ela está documentada, deixar bem claro, documentada no livro de Allan Kardec, que apenas cita, vocês podem pegar de qualquer tradução, a única coisa que está escrita lá é Sidney, que nós pensávamos, inclusive eu, quando havia lido há muito tempo atrás esse livro, achávamos que era um sobrenome francês ou um pseudônimo. E a única coisa que está escrito lá é Sidney. Aí depois tem a data da comunicação mediúnica que ocorreu em Bordeaux, no dia 11 de fevereiro de 1861. E na narrativa começa a se dizer que ele era um homem de bem que morrera acidentalmente através de um afogamento. E aí ele começa a falar sobre a sua passagem para outro lado e dar outras informações. Então, isso que nós estamos trazendo aqui, e que o filme traz, que Carlos Sete Bastos pesquisou, é real. O Sidney existe. Carlos Sete Bastos, inclusive, apresentou facsimiles de jornais franceses que davam notícia da morte dele no dia que ocorrera. Pode falar, Carlos. Então, portanto, a gente pode falar quem era de fato Sidney, porque o filme, de fato, traz isso aí, é uma novidade na obra de Allan Kardec, e nós pesquisamos 160 anos depois, nós chegamos a essa conclusão. Então, o Alexandre Sidney,
ele decidiu, num domingo, fazer um passeio de barco no Rio Sena. Ele mais 8 amigos, estudantes de Direito e Medicina, embarcaram numa espécie de canoa perto da Ponte Notre-Dame, em Paris, obviamente, e menos de um minuto depois, a embarcação bate num dos arcos da Ponte aux Changes. Ele pretendia descer até Passy, um pouco mais distante, eles iam comemorar o aniversário de um familiar, mas um minuto depois o barco bate num dos arcos mais próximos lá da Ile de Cité, onde fica a Notre-Dame, e então o barco acaba virando. Um pouco antes, o Six Denier tenta usar um gancho e segurar numa das argolas que tem na coluna da ponte para segurar o barco, mas não consegue. E o barco bate numa outra embarcação, que era uma espécie de lavanderia. Na época existiam grandes barcos que serviam para os parisienses lavarem as roupas, né? E bate e vira. Todos as 7 pessoas da embarcação acabam sobrevivendo, seja nadando, seja agarrando nas cordas desse barco lavanderia, mas Six Denier acaba num redemoinho e se afoga. Curioso que o seu corpo foi encontrado o acidente aconteceu no domingo, e o corpo foi encontrado apenas na sexta-feira, no dia 15 de maio de 1846, sendo ele, então, enterrado no domingo, uma semana depois do acidente, no dia 17. Então, essa história brevemente, né? Six Denier, ele era um talhador, né? Ele entalhava na madeira as figuras, quadros da época para serem reproduzidos, era relativamente famoso, participou do Salão de Paris e tem obras hoje expostas em alguns museus ao redor do mundo, principalmente na Europa. Então, essa, brevemente, a história de Six Denier, ela está bem breve no nosso livro Espírito sobre Investigação. Mas depois, por causa do filme, nós fomos investigar com mais detalhes para trazer mais elementos que pudessem, então, enriquecer um pouco essa história. Muito bem, Carlos. Isso aí foi um grande... Oi, Edna? Nesse acidente, só ele desencarnou? Só ele. As outras pessoas sobreviveram, mas ele, infelizmente, nesse redemoinho, acabou se afogando. Pensava que ele estava embaixo do barco, mas ele foi encontrado o corpo dele um pouco mais adiante. A ponte aux Changes é a segunda ponte descendo o Sena, logo depois da ponte Notre-Dame. E ele acabou sendo encontrado na Ponte Royal, que é um 1,5 km, mais ou menos, de distância da ponte aux Changes. Ô, Derni, então, você não acha que vale a pena perguntar para o Carlos Sete como é que ele achou tudo isso? Não, Elias. Esse homem tem um faro bom, viu, de investigação. Desde que nós começamos com o CSI do Espiritismo, com o objetivo principalmente de descobrir a identidade dos médiuns utilizados por Kardec, desde as irmãs Baudin, né, que não eram crianças, mas sim mulheres já dos seus 28 e 30 anos, que nós descobrimos o caminho das pedras. Então, é muito fácil você consultar, por exemplo, a Biblioteca Nacional da França e o site Retronews, que é uma coletânea de jornais e revistas da época que pertence à Biblioteca Nacional da França, e tendo alguns detalhes, como, por exemplo, quando ele desencarnou, é só usar lá as ferramentas de busca que o próprio site oferece, e nós vamos encontrar grande parte das informações, obviamente em francês, mas com as ferramentas que nós temos hoje em dia, inclusive com o IA, é muito fácil para qualquer um ler o texto em qualquer idioma. E também nós temos descoberto já o caminho das pedras em relação
aos arquivos municipais de Paris e os arquivos nacionais da França e os arquivos das outras comunas, onde nós temos os registros de estado civil. Esse é um pouco mais complicado, você precisa ter um certo skill, né, para poder descobrir como conseguir as informações. Quem faz pesquisa genealógica já conhece mais ou menos como que é o esquema. Mas, então, nós utilizamos também desses recursos para encontrar os registros de óbito do Six Denier, da filha dele, o registro de nascimento. Então, essas informações agora também são relativamente fáceis de serem encontradas desde que você tenha essa experiência anterior. Ô, Derni, eu perguntei isso porque as pessoas, às vezes, podem ficar com a impressão de que o Carlos completa alguma coisa, né? Enriquece, não. É tudo, e é isso que eu admiro no trabalho do Carlos, tá? E a gente tem que fazer uma propaganda do seu trabalho, sim, Carlos, porque o Carlos vai em fontes primárias, ou seja, os registros originais de cada acontecimento. Então, eu tive vendo o trabalho dele lá, os jornais que publicaram as notícias, contando a circunstância do afogamento. Então, é muito importante a gente saber que o Carlos Sete foi a fonte, foi lá nas informações originais, fontes primárias, e conseguiu reconstituir a história de uma maneira brilhante, que é o que a gente tem hoje, que as pessoas vão ver dia 5. Muito importante esse trabalho que você faz, Carlos. Obrigado. Verdade. Um pouco exagerado, mas obrigado. Verdade mesmo. É exagerado. É verdade, porque, olha, dentro do movimento espírita, é uma coisa que a gente tem que estar sempre se debatendo. É importante a gente preservar essas questões das pesquisas. A gente tem que estar fundamentado. Então, quando nós estudamos ali, eu também já havia estudado o livro Céu e Inferno, como muitas pessoas, nós também as havíamos passado. E até eu fazendo esse filme, com a produção aqui, nós estávamos tendo dificuldade de encontrar e estávamos criando realmente uma cena, quando, graças a Deus, os nossos caminhos se cruzaram através da espiritualidade com o Carlos, que já estava fazendo esse trabalho e nos confessou também que o grande sonho deles era um dia ele poder ver isso realizado de forma dramatizada. Foi o que ele nos contou aqui. É um bastidor também interessante. Eu fiquei muito emocionado que ele disse, olha, eu pesquisei esse material, eu escrevi um livro sobre isso, eu tinha um projeto de um dia conseguir realizar. E, graças a Deus, foram através de um canal, de outras pessoas também envolvidas nesse projeto, que trouxeram também a materialização, podemos dizer, desse projeto de pesquisa de Carlos Sete. Porque os outros episódios que nós vamos fazer, também o Carlos Sete, o Elias Moraes também está conosco e continua conosco nesse trabalho de Conversas de Além Túmulo. Conversas de Além Túmulo é uma websérie, é o título geral, são vários episódios. O primeiro episódio é 60 Day, por isso nós estamos focando muito nele aqui. E realmente essas informações aí estão fundamentadas, está lá no filme, mas não está no livro, mas aconteceu. E nós temos registro disso aí. E quero adiantar para vocês, quando assistirem a esse primeiro episódio, ele ficou um pouco mais longo, a gente pede até um pouco mais de desculpa a vocês por causa disso, mas deixamos de propósito. Nos segundos episódios serão mais curtos, serão por volta de 20 a 25 minutos no máximo. Esse durou 40 minutos porque a gente teve que fazer uma abertura onde nós mostrávamos o projeto de como ele estava sendo feito e também colocamos nos créditos, assim que termina o filme, essas informações aí que Elias Moraes trouxe, que Carlos Sete Bastos trouxe, inclusive com fotografias do trabalho de gravurista e de entalhador que foram feitos através de Six Denier, e inclusive também um medalhão de bronze onde tem a foto dele real, a caricatura realmente real de Six Denier. Tudo isso vocês vão ver no filme. E agora, para a gente rir um pouquinho sobre essa cena, que eu mostrei para vocês que, de fato, aquela construção que nós estávamos inventando. E aí nós partimos para um trailer oficial. E nesse trailer oficial, a gente agora tentou fazer a cena como de fato acontecer ali, no Rio Sena, em Paris, no dia 10 de maio de 1846, em um domingo. Então essa cena fora recriada. E o Carlos falou, olha, se você não conseguir, tudo bem, deixa do mar mesmo, vai ser o jeito. Eu falei, não, agora que eu descobri a verdade, eu vou atrasar o filme, mas nós vamos fazer essa cena. E quando eu comecei a fazer, nós conseguimos. Mas nós cometemos alguns erros de gravação, mesmo com a ajuda da IA, e eu vou mostrar um aqui, que apesar de toda a beleza histórica, os bastidores dessa cena foi muito hilária, e apenas um eu vou mostrar aqui para vocês,
de quando a equipe da TV Espírita Nosso Lar, lá no Rio Sena, em Paris, entre aspas, viu, gente? Porque é produção feita com IA, e nós conseguimos tentar fazer essa cena, mas ela falhou em alguns casos, e o Sidney nem barba tinha, estava com camisa, era uma mulher que pula na água para salvar ele, a água era curta, mas é engraçado, mas no filme não aparece nada disso, só aparece o que deu certo, que é que a gente vai mostrar daqui a pouco no trailer. Mas o erro de gravação é curioso, e vários erros de gravação também está no filme. Nossa amiga aqui, Elias Borges e Carlos Sete, já tiveram o privilégio de assistir em primeira mão o filme, porque eles fazem parte da produção. Os demais aqui, nenhum assistiu ainda. Mas, confesso para vocês, é bem engraçado. Essa cena não está no filme. Erros de gravação. Vamos lá, a cena em que Sidney, coitado, morre afogado porque a IA errou na hora que a gente estava tentando fazer com que se parecesse com o que de fato aconteceu. Vamos lá? Atenção, continuem filmando. Estamos gravando. Socorro! Ele está se afogando. Coitado. Evidentemente que essa cena não fora ao ar. A cena que for ao ar, vamos passar agora como de fato ficou. Raoni está dando muita risada, que realmente é engraçado, Raoni, é verdade. Tem mais erros de gravação que nós colocamos lá no make-off, vocês podem assistir no canal da TV Espírita Nosso Lar, está todo o make-off completo, é mais de 3 minutos de gravação, onde tem a produção, inclusive, Elias gosta muito desses detalhes, eu também me identifico muito, assim, a gente tem que levar, assim, na brincadeira, esse tom de humor, porque realmente é interessante. Eu tenho um amigo aqui, muito conhecido, palestrante, muito conhecido na nossa região aqui, e agora, recente, teve a Semana Espírita em Vitória da Conquista. Um abraço aqui ao nosso amigo Kleber Flores, que está apoiando também esse projeto. E na Semana Espírita, ele ficou incomodado e me chamou ao canto, depois que terminou, que a gente foi se reunir, inclusive, para jantar com o Marcelo da Seta, nosso amigo, que estava lá na Semana Espírita. Aí ele falou, Dani, faz favor, você bugou minha mente. Eu falei, por quê? Eu sabia que o filme tinha inteligência artificial, que essa produção aí, vocês conseguiram maravilhosamente demonstrar como de fato aconteceu. Mas quando eu fui assistir o make-off, a minha mente bugou. Porque a equipe da TV da Espírita Nosso Lar está lá em Paris, do Rio Sena, eu já estive lá com minha família, e de fato é daquele jeito mesmo. E esse custo, como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu falei, aquilo ali também é IA. É a IA da IA. A meta IA, né? A IA mexendo com a própria IA. Olha, os recursos são maravilhosos e a gente consegue. Então, portanto, gente, nosso filme, essa superprodução, ela tem produção, ela não tem elenco. Então, do ponto de vista de todas as outras partes relacionadas à produção, todos nós estamos envolvidos. O elenco, não. É um elenco produzido por inteligência artificial. Então, vejam agora o trailer, para quem não assistiu ainda, a maioria já assistiu, a cena real, como está no filme, essas cenas agora já são do filme, é o trailer oficial do filme, falando e convidando as pessoas para assistirem dia 5 agora, domingo, às 17 horas, estreia. Então, vamos assistir o trailer, e essa cena, embora o barco é mais bonitinho, viu, Carlos? Acabei fazendo o barco bem melhor, uma coisa mais interessante, mas ficou legal. Esse é o trailer oficial do filme. O que acontece na hora da morte? Senhor, Sidney! Por favor, alguém tente ajudá-lo. Ele está se afogando! Sidney era um homem de bem. Ele morreu em um acidente. O senhor poderia nos dar alguns detalhes sobre sua morte? Depois de afogado, sim. Por que não antes? Você já os conhece. Conversas de além-túmulo. Episódio 1. Sidney, morte por afogamento. Excelente. Gostaram? Muito bem. Essas são realmente imagens reais de como nós conseguimos fazer essa cena da morte de Sidney, e vocês viram ali que 15 anos depois, porque nós descobrimos, no livro não tem essa informação, fala somente que ele manifestou-se em Bordeaux no dia 11 de fevereiro de 1861,
Como nós descobrimos que ele morreu em 1846, portanto, se passaram quase 15 anos, porque a data não fecha, e Elias também puxou a nossa orelha nesse sentido. Não bateu a data certinho no mês de maio. Então, foi em fevereiro, então não é exatamente 15 anos, é quase 15. Mas a gente coloca lá no letreiro 15 anos depois, apenas para não ficar dizendo quase 15 anos depois, eu permaneci com os 15 anos depois. Então, praticamente 15 anos depois, ele se manifesta lá, e a cena do filme que vocês vão assistir domingo, e que difere do livro, é que a comunicação no livro é apenas uma única comunicação, onde a médium conversa com o espírito. Para o filme, nós adotamos aquele princípio de várias reuniões em que o espírito se manifestou e foram tomando conhecimento de todas as informações. Portanto, tudo que está lá está escrito no livro, embora ocorreu em momentos diferentes para criar uma dramatização. Assim está no filme. Então, esse aí é o trailer oficial. Não se esqueçam, domingo, 5 da tarde, vamos assistir, vamos pegar a pipoca lá de Meimei, que Raoni trouxe muito bem para todos nós, nas animações. Bom, eu agora quero apresentar a vocês aqui também, assim, antes de uma curiosidade também de bastidores, que não podemos deixar passar batido, que Carlos Sete Bastos e também Elias Borges também pesquisaram e ajudaram a gente a descobrir. Essa reunião que aconteceu em Bordeaux no dia 11 de fevereiro, em que esse espírito se manifesta, está acontecendo carnaval na França. A terça-feira era feriado, terça-feira gorda. E os espíritos, ou seja, os espíritos se reuniam em plena segunda-feira para uma sessão mediúnica, enquanto muita gente estava a badalar pela cidade curtindo. E no filme a gente mostra uma ceninha, não sei se ele está lembrado da cena, da passagem do carnaval, enquanto eles estavam chegando na casa deles. Eu acho que ficou bem legal, que eu fiz a cena bem curtinha, só para não chamar a atenção, mas é só no filme para vocês assistirem. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, quero apresentar agora também nosso querido Raoni Benjamin, o homem que falou com Kardec por telefone, o homem que conseguiu emocionar muitas pessoas e fazer com que dessemos boas risadas também, ao usar personagens, vultos históricos do Espiritismo, para conversar sobre esse filme e a estreia. Boa noite, Raoni. Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que chegou agora depois na live. Dei uma caidinha, mas estou de volta. É isso aí. E tem surpresa aí pela frente, né, Raoni? Até a estreia, a Raoni está preparando aí. Esses espíritos todos agora estão reunidos lá e falando do filme. Afinal de contas, André Luiz estava organizando para eles assistirem um filme, né? Então vai ter que ter uma coisinha de todo mundo junto, mas não vou falar mais nada. É curioso porque quando o Raoni fez a personagem Meimei, porque eu havia solicitado ele, falou, Raoni, coloca Meimei, vamos tentar animar, né? Colocar Meimei conversando com o André, eu dava as dicas para ele, passava os roteiros no momento das falas, e Raoni partia para a produção. Interessante que somente, para vocês terem uma ideia, o vídeo em que Meimei conversa com o André Luiz, e também André Luiz com o Emmanuel, apenas no Instagram da TV Espírita Nosso Lar, já atingiu 500 mil de visualização. 500 mil de visualização. Somente esses 2 vídeos lá no Instagram da TV Espírita Nosso Lar, nós já passamos de 500 mil visualizações, somando os 2, que foi publicado em 2 dias diferentes, só tem 2 semanas, e as pessoas continuam, uns se emocionaram ao dizer, poxa, eu gosto tanto desse espírito Meimei, outros, um pouquíssimo de pessoas achou curioso o telefone, outros falaram da pipoca, mas assim, foi 1% no meio desse... Liberdade criativa, gente. Liberdade criativa, a ideia que ele estava passando. Então, o homem que falou com Kardec por telefone, na época que não tinha telefone, lá no século XIX, dando notícia do filme, Kardec ficou muito satisfeito. Vou passar aqui para quem não assistiu ainda, e relembrando, os demais vídeos, vocês assistem lá no canal, está disponível. Vamos passar aqui. Pessoal, vou ligar para Kardec rapidinho aqui. Sim? Alô, Kardec? Meu querido! Há quanto tempo, Raoni? Como você está? Tudo indo bem, cara, graças a Deus. Ó, tem uma novidade muito legal pra você. Sabe aqueles materiais espíritas que você fez com relatos de espíritos, com entrevistas, que é bem interessante? Na Revista Espírita, o Conversas Familiares de Além Túmulo. Tem bastante material por lá. E também no livro O Céu e o Inferno. Exatamente. Tem um pessoal da TV Espírita Nosso Lar. Eles se inspiraram nessa ideia para poder fazer um filme usando inteligência artificial para fazer as cenas. Que incrível, Raoni. Fico feliz em saber que iniciativas assim estão surgindo.
E onde esse material vai estar disponível? Lá no canal deles do YouTube. O nome é Conversas de Além Túmulo. E os primeiros trailers já estão disponíveis. Eu vou te mandar o link, vice? Ótimo. Mas acho que aqui no século XIX vai demorar um pouco para carregar o vídeo, não acha? Eita, é verdade. Bom, talvez Kardec precise esperar alguns anos para poder acompanhar essa iniciativa. Mas você pode ir lá no canal do YouTube da TV Espírita Nosso Lar agora mesmo e assistir aos trailers e acompanhar esse projeto que é bem interessante. Vamos lá? Eu tinha esquecido dessa piada da internet no século XIX, gente. Muito bom, pessoal. Isso que é importante. Como a obra está referendada no que Kardec disse, então, com toda certeza que nós temos o apoio dele. Então, nós não estamos aqui a inventar um apoio, porque não se colocou nada do que ele não disse lá, apenas está dramatizando o que ele próprio investigara. Isso é muito importante, tem outros vídeos lá engraçados. Eu quero falar agora também com a nossa querida amiga Regina Zanelli, que está na Itália. Boa noite, Regina. Agora eu vou falar buonasera. Regina, quero apresentar a vocês que estão nos assistindo. Ela é da Federação Espírita Italiana. Ela também é trabalhadora de centros espíritas lá, divulgadora do espiritismo ali na Itália, também na Europa, em outras regiões, através das redes sociais de vários amigos, participa também de congressos, e ela é nossa correspondente internacional. E ela tem uma amostra que é produzida, está agora na 3ª amostra, que será o ano que vem. E o filme Conversas de Além Túmulo já está sendo legendado para o italiano, também vai ser legendado já para o espanhol, já temos uma equipe que vai trabalhar com esse material que já está se prontificando, depois para o inglês. Mas referente a Regina, essa mostra de filmes espíritas que acontece, e vai ser a 3ª mostra no ano que vem, nós estaremos lá com o filme Conversas de Além Túmulo, provavelmente o próximo episódio, porque será em junho do ano que vem, nós apresentaremos. E esse já será traduzido e legendado e será exibido lá na Europa. Então, eu quero passar aqui para vocês, em primeira mão, o filme, o trailer do filme, legendado, não dublado. Seria interessante já assistir dublado, mas pelo menos legendado aqui já vai ajudar a gente a entender como esse projeto está alcançando inúmeros cantos por toda parte, apesar de ter iniciado em pouco tempo, por essa equipe maravilhosa de todos aqui contribuindo pelo empenho incansável na divulgação desse trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pedacinho do trailer em italiano. Está em português, porque a gente entende português. É como a gente assistir um filme em inglês, está lá no legenda de português, mas se passar lá na Itália, ninguém está entendendo nada. Vai ter que ler o que está escrito. Portanto, está aí as legendas em italiano, para vocês terem uma ideia do belíssimo trabalho de Regina Zanelli na Itália. O que acontece na hora da morte? Senhor, Six Deniers! Por favor, alguém tente ajudá-lo. Ele está se afogando! Six Deniers era um homem de bem. Ele morreu em um acidente. O senhor poderia nos dar alguns detalhes sobre sua morte? Depois de afogado, sim. Por que não antes? Você já os conhece.
Conversas de Além-Túmulo. Episódio 1. 16 Years. Morte por afogamento. Ok. Muito bom, gente. Como se fala aí, conversa de além-túmulo em italiano? Conversazione dell'oltretomba. Eu, em primeiro lugar, agradeço a todos vocês, porque o Brasil, para a gente, é inspirador, né? Na questão de divulgação espírita. A nossa realidade, naturalmente, é muito diferente do que acontece no Brasil. Então, para nós, esse tipo de conteúdo é maravilhoso para divulgação, porque ajuda muito a questão de filmes, vídeos, material audiovisual para a comunicação e a compreensão. Inicialmente, a questão espírita, eu sempre digo, tem dois espiritismos, o que foi para o Brasil e o que ficou na Europa, porque aqui nós prosseguimos depois de Kardec e por aí ficou, não foi além disso. Então, para a maioria dos italianos, anos atrás, além das obras de Kardec, não tinha mais nada de espírita. Então, para eles era tudo muito velho, muito antigo. Então, ter o material, o trabalho do Brasil é fundamental. É tudo duplo para nós, né? Ter o trabalho da tradução. Traduzir livros, traduzir palestras, traduzir vídeos e filmes, etc. Mas vale muito a pena. Então, em primeiro lugar, agradeço a todos que, de uma modo ou outro, né, têm contribuído, está trabalhando. E os estudos feitos por Carlos, eu acho que é muito importante. Eu não saberia dizer, mas além do episódio 16 Years, eu acho que deve ser de conhecimento de todos os espíritas, né, que estudam as obras de Kardec, saber dessas mudanças, dessas atualizações, digamos assim, de informações que pode parecer nada, mas para mim eu acho que tem um grande valor e é muito importante. Eu depois trabalho também como tradutora, então eu sei que às vezes uma palavrinha pode mudar completamente o sentido de uma frase, como eu já comentei. Então, essa frase do depois dos anos, né, etc, etc, pode parecer nada, mas faz diferença. Então, a questão da dublagem na Itália seria fundamental, importantíssima, porque o italiano por si só não tem costume de legendas. Como no Brasil nós somos acostumados a ver filmes americanos ou em língua inglesa com legenda, aqui para eles é um sacrifício. Aqui é tudo dublado. Não acaso os italianos são os melhores dubladores de filmes, porque tudo é dublado. Aqui não existe nada legendado. Tanto é que o filme Nosso Lar, ele ficou em divulgação aqui por mais de 10 anos, legendado, e foi assim um caso para o cinema aqui, porque ninguém vê filme legendado, mas o Nosso Lar sim, e é difícil você conversar com um italiano que não tenha visto o Nosso Lar. E quando nós apresentamos ele, então, dublado, que eu cuidei da dublagem para o italiano, os italianos ficaram tão emocionados porque eles já estavam acostumados a vê-lo legendado, mas vê-lo depois dublado para eles foi uma coisa assim maravilhosa. Legal. Só que naturalmente na época nós não tínhamos a inteligência artificial. Quem sabe agora possa nos ajudar, porque senão a questão dos custos se torna quase proibitivo, né? Ainda mesmo para quem trabalha como nós espíritas, uma boa parte em modo voluntário. Mas quem sabe a gente chega lá. Mas vamos começar. E mais, obrigada a 16 Years por essa oportunidade de estar introduzindo, né, esses breves episódios, e quem sabe até lá a gente já tenha ele também em italiano, além do próximo, que a gente gostaria de trazer para a nossa mostra. Gratidão, Regina. Então, nós fizemos um acordo, logo após, até o final do ano, eu vou mandar o arquivo desse filme, eles vão tentar fazer a dublagem lá, para ser exibido lá já dublado na Itália. E depois outros dubladores. E vejam que as coisas acontecem naturalmente. Eu fiz questão até de colocar aqui a mensagem de um internauta, a Beatriz Rose, dizendo: se precisarem de tradutora para o alemão, estou à disposição. Seria uma honra e uma alegria poder contribuir. Uma honra nossa, minha irmã. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, tem lá no canal da TV Espírita Nosso Lar, para que a gente possa ver essa possibilidade de levar para o alemão. Desculpe, mais uma coisa antes que eu esqueça. A gente não pode demorar muito, porque
às vezes é um desespero tal, aqui eu não sei, no Brasil. Então, um filme é apresentado hoje no Brasil, 3, 4 dias depois, o pessoal que já baixou o filme e já estão colocando legenda por conta deles. Então, se a gente for esperar muito, quando a gente chegar, entre aspas, com a legenda oficial, a pirateria já está rodando há muito tempo. Quando nós conseguimos colocar o nosso lar na Amazon Prime aqui na Itália, o nosso lar dublado, uau, maravilha, sensação. 4 dias depois, ele já estava no YouTube. O pessoal já baixou, já começou a divulgar. Então, se a gente quer fazer um bom trabalho, uma boa divulgação, tem que ser rápido. Com certeza. A gente agradece aí demais aos internautas, às pessoas que estão assistindo, a todos que estão colaborando. Um abraço também a Eni, que na madrugada lá em Portugal, são também por volta de 1h da manhã, do canal Alfabem, também Espírito, uma excelente colaboradora nossa também na parte de divulgação na Europa, e tantos outros que a gente temos uma lista enorme aqui de pessoas que estão fora do Brasil e dentro do Brasil trabalhando incansavelmente. Eu agora, e falando de gratidão, mas antes, quando Regina chamou a atenção aí de uma questão da pesquisa histórica, é preciso que a gente fale também, não deixe passar desapercebido, porque no filme será algo notado. Nós estamos falando do seguinte fato: quando o filme começa, a gente faz a abertura desse projeto, nós fazemos referência à obra O Céu e o Inferno. Mas nas pesquisas de Carlos Sete Bastos, que pode nos explicar melhor esse fato, e nós não colocamos datas lá, mas fizemos citações, quando começa a fazer o projeto esse trabalho desse filme, e vocês vão lá se referindo à publicação do livro O Céu e o Inferno, que acabara de ser lançado. E nós colocamos lá que 26 dias depois, e colocamos uma data em que, de fato, começam essas pesquisas. Mas por que a gente está dizendo isso? E o Carlos vai agora nos esclarecer melhor sobre esse assunto. É porque se convencionou dizer que o livro O Céu e o Inferno, ele completou no dia 1º de agosto 160 anos. Mas o Carlos conseguira documentação, inclusive do tipógrafo Bourdieu, datado do dia, se não me falha a memória, dia 26 foi o dia da publicação no jornal. E a tipografia Bourdieu, ela consegue esse registro no dia 21 de agosto. Portanto, não pode ser 1º de agosto a data do lançamento do livro O Céu e o Inferno. Com a palavra, nosso Carlos, pesquisador nesse assunto, que é bem interessante para ajudar na contextualização desse estudo. Tem no meio espírita algumas datas que nós não sabemos de onde vieram, principalmente em relação ao lançamento das obras consideradas fundamentais. Algumas delas, como a primeira edição do Livro dos Espíritos, o próprio Allan Kardec registrou, se não me engano foi em obras póstumas, o dia 18 de abril de 1857. Mas em muitas outras, nós não temos nenhuma informação de onde surgiu. Por exemplo, o dia 1º de agosto para O Céu e o Inferno. Nós temos algumas datas de referência que podemos encontrar, principalmente nos arquivos nacionais da França, que é a declaração do impressor. Então, seguindo a legislação da época, quando se desejava publicar um livro, primeiramente a gráfica ou a tipografia precisaria entrar com essa declaração do impressor, conhecida como DI, para ter autorização para fazer a impressão do livro. Uma vez o livro estando pronto, deve a própria tipografia, não o autor, então a responsabilidade não era de Kardec, mas da tipografia, ele deveria fazer o depósito legal de alguns exemplares. Um ia para uma biblioteca, outro para outra, e cerca de uma semana depois, no jornal Bibliographie de la France, era publicado a relação de livros que tiveram seu depósito legal feito. Então, nós temos aí 3 datas e nenhuma é 1º de agosto. Eu, particularmente, prefiro a data do jornal Bibliographie de la France como referência para todas as obras em que nós não temos efetivamente uma data informada, seja por Kardec, seja por qualquer outra pessoa, em algum documento, em alguma fonte primária.
Só para termos de comparação, se não me engano, a primeira edição do Livro dos Espíritos, embora Kardec fale do lançamento no dia 18 de abril, o registro no Jornal Bibliografia de La France é só no final de maio de 1857. Isso é interessante também porque algumas pessoas, principalmente depois daquela discussão, aquela polêmica sobre a autoria ou não da quinta edição da Gênesis, que, de acordo com as notas pesquisas, foi de Kardec, não há nenhuma dúvida, assim como a quarta edição de O Céu e o Inferno. O fato é que, por exemplo, a primeira edição do Livro dos Espíritos, ela circulou antes mesmo do depósito legal feito pela tipografia e da publicação no Jornal Bibliographique de la France. Então, isso não é nenhum motivo para surpresa. Mas, então, é isso, né? No caso do Céu e Inferno, nós usamos no filme, né, essas 3 datas e você utilizou a data do Bibliographique de la France, 26, como referência para as cenas posteriores. Verdade. Porque quando a gente começou esse projeto, então, a gente criou uma encenação em Paris, onde estava sendo pesquisado sobre o que as pessoas achavam, como entendiam, como se fosse um censo, uma pesquisa de censo, é apenas de como essa série fora criada e está lá no filme. E aí mostra que essa pesquisa é 26 dias depois, aí começa a história do primeiro episódio, convidando as pessoas, que tal vocês conhecerem e assistirem. É assim que o filme se inicia. Então, a gente colocou lá realmente, porque está documentado, essas informações estão disponíveis, Carlos dispõe, ele publicou isso no livro dele, ele tem esse material, e lá está dizendo, né, a tipografia Bourdieu é datada do dia 21, e a publicação no jornal é do dia 26 de agosto de 1865, portanto, a gente tem essa referência, mas não citamos datas, é apenas um bastidor para vocês perceberem como é importante essa pesquisa, como está muito bem fundamentado, como nós nos colocamos, nada que a gente achasse que era. Até a morte do Six-Didier, que nós descobrimos, a gente teve que refazer toda a cena do filme, atrasar um pouquinho mais para sermos fidedignos a esse trabalho. E aqui também pessoas de outro país assistindo, a gente manda um abraço aqui é Cris Foldin, desculpe a pronúncia, Krika, é do Canadá, está aqui assistindo também conosco, pessoas de várias partes do Brasil, e depois, como fica gravado, vocês vão compartilhar nas redes sociais, relembrando mais uma vez, domingo, 5 da tarde, estreia o filme Conversas de Além Túmulo, episódio 1, Six-Didier, Morte por Afogamento. E, continuando aos agradecimentos, a gente quer agora aqui falar com Edna, porque é tão importante, pessoal, nós sermos gratos. É uma coisa que eu não abro mão. E quando a Edna falou, mas hoje é bem o dia da reunião mediúnica, os trabalhos que a gente tem aqui, então ela está agora exatamente no Lar da Redenção, em Pernambuco, Recife, no Centro Espírita, com os seus companheiros aí que trabalham, e a gente fez questão de ela vir até aqui para a gente agradecer, porque o empenho de Edna, e a gente faz aquela homenagem a Edna, no sentido de também estendendo a todos vocês, pela boa vontade, o carinho em que ela abraçou o projeto como dela também, e é isso que a gente quer que todos vocês que estamos assistindo entendam, não é um trabalho meu, de forma alguma, nunca tive essa intenção e nunca abri a boca para dizer isso, é de todos vocês que estão conosco, todos vocês aqui fazem parte desse projeto juntamente com a espiritualidade. Edna, boa noite, meu amigo. Boa noite, Derna. Eu queria deixar aqui um depoimento nosso, que assim, não foi por acaso que eu descobri esse trabalho seu maravilhoso. Eu sou escritora, tenho 2 livros, estou escrevendo o 3º. O primeiro livro é Além da Medicina e Sua Autocura, e o segundo é A Desobsessão e Suas Novas Técnicas. E fazemos um trabalho aqui em grupo, tanto um trabalho terapêutico como preventivo, e achamos que esse trabalho seu é um trabalho lúdico, que a gente pode tratar o paciente, tratar as pessoas de uma forma lúdica. Por exemplo, esses episódios que nós sabemos que são maravilhosos, você pedindo para a pessoa ler, fica uma coisa amorosa. Nem todas as pessoas que estão com problemas espirituais, eles gostam de ler. Então, quando assiste, faz uma tomada de consciência,
levanta a sua autoestima, não é? Então, é um trabalho tanto preventivo para nós, por isso que eu achei interessantíssimo, como também um trabalho terapêutico. Tanto para a desobsessão, porque é uma prevenção desobsessiva, é um trabalho de desobsessão, esse trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que assim, tem uma ajuda espiritual maravilhosa, uma inspiração do alto que você teve, houve um compromisso espiritual, e isso faz com que as pessoas possam fazer tanto preventivo como terapêutico. No outro livro, Como é uma Cura, é também um trabalho de alerta para que você não procure viver de uma forma melhor. Tanto é que ele diz, a mensagem que eu deixo aqui é amar. Precisamos amar. Então, assim, a pessoa vai estar assistindo, vai conhecer o livro, vai conhecer, assim, mais ainda profundamente as pesquisas que foram realizadas e vai servir de um trabalho preventivo e terapêutico. Então, assim, eu estou assim, maravilhada. Todos nós, o pessoal aqui, todas as salas estão assistindo com telão, né? Eu estou dando incentivo realmente a esse trabalho de vocês. Todas as salas, nós temos 6 salas de estudos, todas elas estão aqui ao vivo assistindo vocês falando. Então, assim, está sendo assim, muito importante para nós, aqui em Recife, e pode contar conosco, o Lar da Redenção está realmente assim, agradecendo a todos vocês que se empenharam e podem contar conosco. É isso que eu tenho, eu estou muito emocionada com vocês aqui. Gratidão, eu fiz Obrigada. questão realmente, eu falei, e ela relutou um pouquinho pela humildade dela, a simplicidade dela. Não, eu queria saber se era um trabalho assim, sério, digno, não é porque eu precisava saber. Eu não conhecia vocês, né? Eu achei assim, fantástico, e está de parabéns mesmo. E quando a gente a convidou para vir aqui, é por isso, pessoal, porque na nossa lida, no dia a dia, nas redes sociais, o pessoal pergunta para assim, qual método você usa para poder conseguir assim, tanto apoio? Eu falei, o dedo. É o dedo no teclado, nas redes sociais, interagindo com todo mundo, mandando áudio, conversando, fazendo amizade. Que maravilhoso, gente, isso aqui, olha. Isso é tão importante. Percebam, até que ponto isso é virtual? Já perceberam que não é tão virtual? É tão virtual esse encontro aqui, nós estamos cada qual em suas salas, nos seus lugares, estamos nos conhecendo, estamos nos reconectando, de alguma forma. A espiritualidade age por caminhos que a gente nem se dá conta de como ele funciona. Então, as pessoas que entraram nesse projeto do filme podem ter certeza. Eles entraram porque tinham que entrar, as coisas não acontecem por acaso. Eu me lembro que eu liguei para casa e falei, Carlos, eu gosto muito do trabalho de Elias, ele é contextualizador, eu nem conhecia o Elias. Aí o Carlos, você é meu amigo, inclusive ele ajudou nas pesquisas do livro dele, me convidou, e o Carlos é um pouco tímido, ele falou, você não vai ficar receoso de falar? Eu falei, não, pelo menos me apresente a ele e tal, fala que eu quero falar com ele desse projeto, fala. Aí o Carlos daqui a pouco me ligou de volta, conversei com o homem. O homem falou, pode ligar para ele, vai conversar que... Aí eu liguei para a Elisa, simpatia de pessoa também, e a amizade foi nascendo naturalmente, gente. Veja que a gente não se conhece pessoalmente, nos conhecemos de certo modo virtual, mas até que ponto é virtual. Liguei para a Elisa e foi empatia do começo ao fim. Eu falei, olha, eu já era fã seu, eu acompanhava seu trabalho, para mim será uma honra você vir aceitar esse convite. Marcamos uma reunião, fizemos uma reunião online, eu, ele e Carlos, e aí batemos um papo aqui, acertamos os detalhes, fizemos o convite, ela aceitou, falei, agora vamos divulgar, vamos arregaçar as mangas. A mesma coisa, dona Edna aí, esse amor de pessoa, o empenho dela, gente, vocês nos fazem ideias. Quando vocês peguem lá o Instagram, lá das redes sociais, lá da TV Espírito Nacional, vocês vão ver o empenho dela, ela faz questão, ela minha orelha, Derne, fala com o povo aí, moço, o pessoal quer lhe ouvir, quer conversar com você, quer que você diga alguma coisa. Eu falo, é tanto trabalho aqui, como é que a gente vai conversar com todo mundo? Mas é assim, à medida possível, a gente tenta. Não é porque a gente não quer, não, é porque realmente é impossível, né? Imagina, só um vídeo daquele que a Raoni colocou, de meio, nosso lá, tem 500 milhões de pessoas, a gente tenta conversar, as pessoas mandam comentários, mas isso é gratificante demais. Olha a amizade boa que a gente fez aqui. Pessoas também que estão se identificando, dos Estados Unidos, de várias partes aqui do país, aqui, né? Aqui, a nossa irmã lá da Alemanha disse que ela já mandou um zap aqui para mim, depois eu dou uma olhadinha lá na mensagem, a gente vai vendo que as coisas vão funcionar. E dando continuidade a essa gratidão. E mesmo, pois não, Regina? E mesmo da forma que nós nos conhecemos também, né? Sim, a mesma forma, Regina na Itália,
Então, veja que não tem nada por acaso. Através de uma pessoa da Áustria que estava passeando no Brasil. Isso, nós estávamos na Semana Espírita aqui em Conquista, eu estava na Semana Espírita de Conquista, e uma amiga dela da Áustria que veio para a Semana Espírita de Vitória da Conquista, e aí na roda de conversa que nós estávamos lá tratando desse assunto, inclusive sobre aquele bastidor que eu falei do palestrante espírita que a gente estava conversando, ela estava no meio da conversa e ficou impressionada. Ela disse, espera aí, eu vou te apresentar uma grande amiga nossa que tem um trabalho excelente lá na Itália de amostras de filme. Veja, tudo está interligado. Tá e como se chama a nossa distribuição aqui? Nosso Lar Filme. Isso, exatamente. O nome lá do canal dela é Nosso Lar Filme, filme sem o E no final, filme. Muito massa. É legal. Muita coincidência, pronto. Aqui, gente, para a gente dar risada um pouquinho, para sair um pouquinho da conversa, daqui a pouco eu falo com o Michele. Nós fizemos um make-off e aí convidamos as pessoas para assistir esse make-off e eu vou passar aqui para vocês esse convite aqui que fora feito, que está lá nas redes sociais, e vocês podem assistir o make-off, que é muito importante saber como foram feitas as gravações. É bem verdade que todas as cenas do make-off as cenas que não foram para o filme, com toda certeza. Como é que eu iria passar as cenas do make-off, vocês assistiam e depois as cenas estavam no filme? Ali era como estava sendo produzido o trabalho, e depois nós escolhemos as melhores cenas. Não poderia colocar aquela do homem lá pulando na água, que não tem nada a ver com o Sidney e aquela água, né, Elias? Então, rasa, no Rio Sena, um rio que tem uma forte correnteza. Então, vamos lá dar uma olhadinha no make-off aqui na chamada. Oi, pessoal! Vocês estão um pouco ansiosos para a estreia desse filme espírita? Conversas de Além Túmulo vai estrear em breve. Ainda estamos aqui trabalhando. Enquanto não estreamos, faz o seguinte: que tal assistir como está sendo os bastidores deste filme espírita? É fácil, vai lá no YouTube e procura por TV Espírita Nosso Lar. O making-off desse filme já se encontra disponível. Aproveita e também se inscreva no canal, pois a transmissão será exclusiva pela TV Espírita Nosso Lar no YouTube. Conheça os bastidores desta superprodução da TV Espírita Nosso Lar. Tá esperando o quê? Vem assistir o making off e deixa lá no canal os seus comentários. Por favor, compartilhe o link do making off desse filme nas suas redes sociais. Legal, né, gente? O internauta Ana Maria está dizendo aí, tem como colocar o vídeo da Memei? É devido ao adiantado da hora que a gente preparou aqui um roteiro, nós nem separamos esse vídeo aqui para a gente não prorrogar muito, porque é tarde da noite. Coitada da Regina, ela já é mais de quase 2 horas da manhã lá na Itália. 2h10, tranquilo. 2h10, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, mas assim, é fácil. A TV Espírita Nosso Lar tem uma playlist. Nessa playlist lá vocês vão ver vários títulos. E um dos títulos está escrito lá, Conversas de Além Túmulo. Nessa playlist tem tudo que tem a ver com o filme, o make-off, o trailer provisório, o trailer oficial. Essa live também de pré-estreia está lá na playlist. E domingo, nessa mesma playlist, às 5 horas da tarde, já vai estar o filme. E também no Instagram da TV Espírita Nosso Lar, @TV Espírita Nosso Lar é fácil. Tá todos esses vídeos lá para vocês darem boa risada e também bons aprendizados e se emocionarem muito, como Michele. Ainda há pouco eu vou passar agora a palavra para ela, para a gente conversar um pouquinho. Mas antes aqui um recadinho para Elias. Elias, César Lozano, ele diz aqui... Lozano é um parceiro de todos os dias e de todas as horas, grande companheiro do meio espírita, viu? Muito obrigado, Lozano. Ele diz aqui, conheci durante a pandemia e tento não perder os estudos do Fronteiras Pensamento Espírita, que é o canal aí de Elias. Divulguem, participem. Elias gentilmente anunciou, inclusive, lá no canal dele. Vocês vejam que não há concorrência, existe a convergência. Isso é muito bonito. A lição para aqueles que ficam tratando essas situações como se fossem concorrência. Não há concorrência, pessoal. Vamos nos alertar para isso, que há convergência. Estamos convergindo para um só trabalho. Não estamos aqui divulgando o trabalho somente da TV Espírita Nosso Lar. É um filme espírita que está passando no nosso canal. Apenas isso, nada demais.
E ele diz aqui, conheceu lá e agora espírito como Alexandre, Raoni, Benjamin e Anuque, e é outro espaço de excelência. E aqui, gente, eu quero pedir assim, licença para vocês também, e vou colocar aqui o depoimento dessa nossa querida irmã que eu falei para vocês, que está ausente da live hoje, que é Ilza Godinho. Ela diz aqui, boa noite, amigo Derne, boa noite a todos. Não pude estar na live, mas quanta excelência, parabéns a todos. Bom, Ilza Godinho, ela faz parte também da produção desse filme. Nós escolhemos ela é de Santa Catarina, poetisa, ela é autora do livro Nosso Lar em Poesia, Um Amor de Pessoa, Dona Ilza. E ela na parte do filme em que Kardec tece comentários das narrativas dos episódios, é a voz dela que nós utilizamos para tecer esses comentários. E Dona Ilza gentilmente pediu desculpa em cima da hora por um imprevisto que ela teve de não poder estar presente, mas conseguiu pelo menos entrar aqui e deixar o seu recado. Nossa gratidão, porque ela também faz parte desse projeto, inclusive no cartaz do filme está lá, descrito o nome dela, da produção do filme, estava faltando ela aqui, mas graças a Deus que ela conseguiu pelo menos colocar uma mensagem aqui. Um beijão, meu amigo, um abraço, a gente está muito feliz com você, espero que você tenha resolvido o seu probleminha aí. Boa noite, sou do Rio de Janeiro e gostaria de parabenizar a todos pelo trabalho. Aqui, que legal ver Carlos Elias envolvido nesse projeto. Legal aí, verdade, né? Então, veja... E quem está dizendo isso aí também, olha, o Adair Ribeiro é alguém que a gente tem que citar como referência. Eu quero agradecer ao Adair por ter me recebido na casa dele, onde ele tem a coleção, uma riqueza de documentos da época de Kardec, cartas, manuscritos de Kardec, ele que fez essa ponte. Então, Adair, que bom que você está aí também, tá? É um outro pesquisador espírita que a gente precisa dar espaço para o trabalho dele, tá? Tem trazido uma contribuição extraordinária. Então, é muito bom ver aquelas cartas com a própria letra de Kardec, ver aqueles documentos da época, como é que Kardec anotava as reuniões. Isso tem um valor inestimável para a nossa compreensão do espiritismo. E o Adair Ribeiro nos possibilita tudo isso. Muito obrigado, Adair. Já fica estendido aqui o convite, a gente aprende na hora e traz novas pessoas para o nosso trabalho aqui. Já fica o convite feito aí, depois, Elias, passa o nosso contato para ele, peça para ele conversar com a gente, para ele fazer também parte desse projeto e nos ajudar nas pesquisas nos próximos episódios, já que esse está pronto, estreia agora domingo. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer ter você conosco nessa produção do trabalho aqui. Então, aqui, agora nós queremos também fazer um novo agradecimento. Se tem um garoto propaganda do filme, tem a garota propaganda do filme, que também se apaixonou, e no canal dela, quando ela viu o filme, ela entrou em contato com a gente, gentilmente, e nós acabamos também se conhecendo, e ela começou a fazer as gravações referentes a esse filme. Boa noite, Michele. Boa noite. Tudo bem? E eu quero passar aqui para vocês também o trabalho dela, um dos trabalhos, vários trabalhos, também está lá que é mi.borges, lá no TikTok, e também no Instagram da TV Espírita Nosso Lar e em outras redes sociais, os trabalhos de divulgação que ela fez do filme, e a gente apenas fez a produção e colocamos. Esse aqui foi o primeiro, quando ela tomou notícia do filme e nos passou, fez a sua gravação, e depois a gente fez a produção e a colocamos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quem aí estava com saudade de indicação de filmes? Pois trago novidades. Acaba de sair o trailer oficial do filme espírita, Conversas de Além Túmulo, inspirado na segunda parte da obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Todas as histórias retratadas na produção têm como base reuniões mediúnicas de caráter investigativo, a maioria realizada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Além desta fonte, o filme traz registros biográficos presentes nos livros Espíritos sob Investigação de Carlos Sete Bastos e Contextualizando Kardec, de Elias Moraes. O episódio de estreia dramatiza a história real de Six Denier, um homem de bem que morreu por afogamento. 15 anos após sua partida, ele se comunica, por meio de um médium que o conhecia pessoalmente, em uma reunião ocorrida em Bordeaux, na França, no dia 11 de fevereiro de 1861. Durante o diálogo espiritual, Six Denier revela detalhes sobre sua condição no plano espiritual e faz revelações comoventes sobre sua filha, que viria a desencarnar 6 anos após ele, e já teria retornado à Terra em missão.
A transmissão é exclusiva no canal do YouTube, no canal TV Espírita Nosso Lar. Vai lá, se inscreve, ativa o sino para não perder os lançamentos e já aproveita e assiste o trailer oficial que já está lá. Gratidão, Michele. Obrigado mesmo de coração. Eu agradeço a oportunidade. E suas expectativas aí para o filme, como estão? Enormes. Eu já tenho o hábito de divulgar outros filmes espíritas, né? Então, quando eu vi o trailer, né, que vocês tinham colocado, eu falei, nossa, não posso perder essa oportunidade. E aí entrei em contato com vocês e pedi, né, para fazer o vídeo de divulgação. Então, estou super animada aí para domingo. Vocês viram aí como realmente as coisas surgem naturalmente e acabam acontecendo, e a gente acaba criando amizade, tipo o Raoni, então a gente fica até sendo chato depois, na hora que eu ligo para o Raoni, mando mensagem, ele estava em reunião, Raoni, o vídeo lá, cadê bebê? O pessoal está cobrando, Michele, vamos ver. E a gente vai brincando e a gente vai aprendendo assim mesmo, então as amizades dessa forma aí que se constrói, né? Nós queremos também fazer um agradecimento aqui, tornando público, a nossa querida doutora Rosana Silqueira, do canal Podcast Cartas de Luz, de Montes Claros, Minas Gerais. Já conhecíamos virtualmente entrevistas que nós concedemos no canal dela, do trabalho maravilhoso que a gente acompanha, de outras entrevistas que ela faz. Ela se dedica muito a esse trabalho. E quando nós tivemos recentemente agora fazendo um curso lá e um seminário em Montes Claros, nós conhecemos pessoalmente que ela foi fazer a cobertura, um amor de pessoa, uma incansável divulgadora aí do Espiritismo. Boa noite, Rosana. Boa noite, Dé. Por favor, sem doutor, Dé. Ai, meu Deus. Mas olha que prazer, mas uma enorme satisfação na minha vida foi ter conhecido o Derne. Eu o convidei para uma entrevista há 2 anos e ele, nossa, na maior boa vontade. E daí nós fizemos amizade, foi uma coisa muito bacana. Quando a gente tomou conhecimento sobre o filme, então fizemos contato. Derne, você tem que dar uma entrevista. Aí vem Derne, falou sobre o filme, foi excelente também. E aí, ontem eu estive em Guanambi, aí na Bahia, fazendo uma palestra lá na Semana Espírita, na verdade, a abertura da Semana Espírita, e nós falamos muito sobre você, Derne, muito sobre o projeto. Eu não sei se você se lembra do Macedo. Sim, meu amigão, Delmide Macedo. Exatamente, da esposa dele, né? Isso. Ela que recebeu lá ontem, a Dinalva. E assim, nossa, todo mundo está na maior expectativa. Está muito bom, o movimento está ótimo. Nós estamos aqui às ordens. O que nós queremos é isso, é agregar, é conhecer mais, né, mais pessoas, mais espíritas. E a gente vai levando esse trabalho aí com alegria, com leveza, né? E o canal de Rosana, gente. O podcast Cartas de Luz, muito bom. E, assista as entrevistas maravilhosas. Olha 2 aí, candidato bom aí, viu? Se vocês quiserem nos dar a honra, né, com alguma entrevista, algum assunto que vocês gostam, ou que tem hábito de falar ou de estudar, por favor, a gente fica assim, muito feliz de entrevistar os amigos, as almas afins, né? Que, afinal de contas, nós estamos só nos reencontrando aqui, não é verdade? Então, gente, estou aguardando. E, olha, Derne, eu também estou com muita expectativa boa, naturalmente, né? Vamos divulgar e vamos aplaudir o projeto. Obrigada. Gratidão, gente. Nós estamos aqui um pouco avançado do tempo, a gente encerra daqui a pouquinho, mas agradecer o que a gente pôde falar do filme, mas nada melhor do que o próprio filme que vai falar por si só. É importante porque as pessoas hoje vivem um mundo muito acelerado, um mundo onde as informações chegam de forma tão rápida e às vezes se afasta um pouco do leitor. Então, a dramatização de uma obra onde, de fato, está lá
ao pé da letra, que Kardec investigara, esses casos ali estudados no céu e inferno, e a gente ficou muito satisfeito em poder resgatar nesse primeiro episódio, no segundo, no terceiro e assim por diante. Carlos já indicou até uns 2 episódios que ele tem uma certa afinidade, nós estamos vendo a possibilidade, ainda não sabemos, mas aí está o filme que está sendo lançado a partir de domingo. Então, não tem preço que pague, gente, pelo prazer das pessoas em ler, depois resgatarem essa obra de alguma forma, porque quantas pessoas vão ficar curiosas? Então, esses casos eram investigados por Kardec, naquela época, Elias fala isso tão bem na contextualização dele, no programa, no canal que ele tem, do mesmo, né, do Instagram, com Elias Borges, e ele faz esses comentários de contextualização, então é fascinante como a gente agora poder ver isso dramatizado e fazer as comparações devidas. Essa é a finalidade, fazer com que essas pessoas estudem, pesquisem. A gente fica muito satisfeito. Então, não é entretenimento, é um entretenimento com conhecimento. Então, aqui eu vou passar mais um videozinho engraçado, antes da gente passar as considerações finais e fazer o encerramento. Esse videozinho engraçado aqui que eu coloquei, gente, eu achei curioso, porque eu queria quebrar um pouquinho a dinâmica de como a gente falar sobre o assunto do filme e pegar a juventude, sabe? As pessoas jovens que estão aí no dia a dia, que não são espíritas, porque o espiritismo não visa proselitismo, ou seja, não visa converter ninguém para a doutrina espírita. A gente tem que atingir as várias massas, é a ideia. E é a ideia que nós estamos levando. E essa ideia tem que ser analisada por públicos de diversas religiões, ou mesmo daqueles que não têm religião. Então, quando a gente fez esse vídeo, eu achei engraçado que nós colocamos, e queríamos falar sobre o movimento. E aí colocamos uma vaca fazendo, na academia com IA, ginástica. E um jovem vai lá e diz, nossa, até a vaca está se movimentando, por que ele também não se movimenta? Todos nós temos que se movimentar. A vaca se movimenta, a gente tem que se movimentar, vamos se movimentar, gente. Aí entra uma senhora idosa e diz, então, vamos movimentar também a mente também precisa ser movimentada, e convida também para se movimentar. Que tal assistir um filme espírita? E é engraçado, esse vídeo também teve uma boa repercussão na internet, e atinge esse público que está curtindo essas ideias boas, digamos assim, é um humor de bom sentido, né? Com fundo moral. Olha que vídeo engraçado. Gente, até a vaca tá malhando hoje. Todos nós precisamos nos movimentar. Movimente-se você também. Movimentar significa também manter a mente ligada sempre em coisas boas. Então, que tal se movimentar e assistir um filme espírita com a gente? Isso mesmo, vovó. Estreia dia 5 de outubro, às 17 horas, um filme espírita inédito. O filme Conversas de Além Túmulo será transmitido pela TV Espírita Nosso Lar no YouTube. Venham assistir com a gente, se inscrevam na TV Espírita Nosso Lar. Faltam apenas 10 dias para a estreia. O filme Conversas de Além Túmulo será transmitido pela TV Espírita Nosso Lar no YouTube. Ótimo. Excelente. Legal, Com direito a um senhor idoso com voz de jovem, né? Sim, bem observado. Isso é muito interessante, porque quando a gente coloca ali, não é apelativo. Eu não considero apelativo, eu acho engraçado, porque você atinge um público onde as pessoas ali estão acostumadas a ver isso aí. É uma forma de a gente se comunicar, interagir, fazer parte dessa linguagem. Assim, eu não posso cometer esse erro aqui, citei os canais aqui, esqueci de falar. Raoni Benjamin, canal Espiritismo Arretado. Entra lá no Instagram, nosso amigo Raoni Benjamin, com outros projetos lá, maravilhoso. Inclusive, ele está fazendo agora um vídeo que a gente também está divulgando na TV Espírita Nosso Lar em parceria com ele, que é um trabalho que ele já está lançando lá, de casos de estudo, e dessa vez foi sobre aquela boneca. Como é o nome da boneca mesmo? A boneca Annabelle. Annabelle, os estudos, a pesquisa sobre a boneca Annabelle e a versão espírita sobre o caso. Ele fez um vídeo muito interessante tratando desse assunto, divulgado no canal dele, agora também em parceria no nosso canal, a gente também está divulgando aqui, o pessoal assistiu aqui e adorou, muita visualização também. Então, gratidão. Então, antes aqui, queremos passar
a palavra para vocês, para as considerações finais, para a gente encerrar essa noite maravilhosa nos 2 planos da vida. O que, por educação, passar primeiro a nossa amiga que está tão cansada, lá na Itália, 2h30 da manhã. Boa noite, Regina, suas considerações. Estava com o áudio fechado. Boa noite, muito obrigada novamente. Não vejo a hora de ver inteiro, do começo ao fim. Nós vamos apresentar aqui na Itália o dia seguinte, naturalmente, porque serão 10 horas da noite, e talvez para alguns podem ser tardes aqui, mas gratidão, e quero ouvir depois as opiniões, né? Já estou curiosa para as opiniões depois. Depois do filme, você se refere? Certo. Deixa eu colocar aqui me bote, que ela... Pronto. Voltou, Michele? Pronto, tranquilo. Então, gratidão, Regina, também, viu? Você vê a boa vontade de Regina empenhada nesse projeto. Madrugada, gente, amanhã ela trabalha, tem a vida dela. Eu falei, Regina, se quiser, você entra, aí eu coloco você primeiro para falar, todos nós lhe conhecemos, e depois tu pode dormir tranquilo, depois tu assiste lá. Ela falou, não, faço questão. Eu estou aí com você, só sai quando terminar. Muito bem, gratidão, viu? E a gente desculpa pelo incômodo desse amigo aqui, que às vezes exagera um pouquinho. Mas tudo bem. Obrigado. Ótimo. Passar a palavra agora também, pela ordem aqui que está na sequência aqui em cima, é a Edna. Boa noite, Edna. Liga seu microfone, por favor. Isso. Queridos, estamos felizes, muito felizes, mas queremos deixar aqui um recado para todos não espíritas, não só os espíritas, mas principalmente as pessoas que não conhecem a doutrina, que não estudaram a codificação, que não conhecem o livro Céu e Inferno. Muito bom o trabalho de Derne e todos os companheiros, que possam assistir e vocês vão verificar dessa forma, né, convidativa, uma forma lúdica, como eu sempre falo, vai favorecer os nossos corações, vai despertar a nossa consciência, vai fazer com que cada um possa trazer para dentro de si alguns episódios verídicos, porque esse é o primeiro, o Sankt Daniel vai ser o primeiro, e dos demais que vão ser assim, grandiosos para nossas vidas, e que todas as pessoas realmente possam fazer a divulgação o máximo possível para que a nossa doutrina ela possa estar cada vez mais fortalecida na nossa fé, na nossa vontade de melhorar o mundo, não é? A esperança de um mundo melhor, porque descortinamos esse momento de transição planetária e que é preciso ocupar a mente, principalmente os jovens. Gostei muito desse vídeo com os jovens, porque faz com que eles foquem a sua visão para um trabalho muito importante, que é esse trabalho do filme com relação ao livro Céu e Inferno e todas as pesquisas. Vamos divulgar. Estamos felizes e contem conosco. Maravilhosa essa live. Bendita a hora que nós tivemos essa ideia de fazer essa live. Muito gratificante mesmo, né, Elias? Gratificante de verdade, porque olha só, né? Quanta coisa boa, a gente interagiu, né? Antes de começar um filme, a gente ter esse bate-papo tão gostoso sobre esse projeto, conhecer as pessoas que estão envolvidas, como nasceram as ideias, né? As discussões, e depois vocês ir lá e assistir. A gente vê pelo próprio feedback que está tendo aqui do pessoal que está colocando as mensagens, que não está tendo que colocar de todo mundo e de várias partes do Brasil e já do mundo assistindo isso aí. Muitos que vão assistir depois, que as pessoas vão passar esses links. Passa esse link para outras pessoas assistirem essa live para conhecerem. E o filme está aí, começa domingo, às 5 horas da tarde. Quero passar a palavra aqui, pela ordem aqui, na sequência do vídeo, a nosso querido irmão. Aí, de todos vocês, foi o primeiro que eu conheci para o elenco aqui da produção. Eu já conhecia aqui Rosana, já conhecia outras pessoas que participam aqui, mas dos que estão presentes aqui, já conhecia a Ilza também, mas dos que estão presentes aqui, foi o primeiro nesse filme que a gente passou a conhecer, nosso querido Carlos Sete. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dani. Eu queria parabenizar você e a equipe pelo trabalho, pelo esforço. Nós que também já trabalhamos com inteligência artificial um pouco, sabemos da dificuldade que é preparar todas as sequências,
Um dos problemas, por exemplo, é a pronúncia dos nomes em francês. É muito difícil você conseguir reproduzir. E, aliás, eu até fiz uma brincadeira com você, né? Por que você escolheu o Six Denier? É porque talvez o Dern estivesse no meio, né? Six Denier. Mas, e a gente vê, às vezes, algumas pronúncias equivocadas, mas assim, nada relevante que atrapalharia o entendimento do filme. Esse trabalho também me possibilitou aprofundar um pouco mais as pesquisas. Descobrimos, por exemplo, que não era o médium, como nas diversas traduções, mas a médium, que foi a intérprete de Six Denier, aquela questão também da filha, que em algumas traduções estava equivocadamente dito que tinha desencarnado antes, mas foi 4, 5, na verdade 6 anos depois do Six Denier. Portanto, essa chance de aprofundar a pesquisa nós tivemos com o convite para ajudar você nessa consultoria histórica, nessa pesquisa histórica. E eu termino lembrando que amanhã é o aniversário de nascimento de Allan Kardec, que todos nós sabemos, mas também de Pelagie Bodin, que é irmã de Catherine Caroline, uma das irmãs Bodin, que não chamava Julie, chamava Pelagie, e que nasceu no mesmo dia de Kardec, no dia 3 de outubro, mas no ano de 1829. Essa pesquisa também faz parte lá do nosso primeiro livro, Espíritos sobre Investigação. Então, parabéns a você, a todos os envolvidos, é uma satisfação estar aqui presente. Boa noite. Gratidão pela sua amizade, pelo seu empenho no trabalho de pesquisa, o que você tem colaborado para a doutrina espírita, é incalculável. E essa lembrança que a gente traz de Kardec também é o motivo dessa live ser hoje, dia 2. Eu havia conversado com Elias e eu conversado com o Carlos, a gente tem que fazer uma live de pré-estreia. Que dia você vai estrear, Aderne? E aí eu falei assim, enquanto nós não tivermos o filme pronto, a gente não pode marcar. Então é interessante, é outra curiosidade de bastidores. O aniversário de Kardec é amanhã. Então, se a gente pegasse, por exemplo, esse presente maravilhoso que é o filme, eu considero um presente maravilhoso para Kardec, porque a gente conseguir, imagina, qualquer um de nós que escreve, que fizer algum trabalho artístico do ponto de vista da literatura e ver depois dramatizado, isso é um sonho de todo escritor, com toda certeza. Imagina a alegria, com toda certeza, de Kardec de saber que a gente pegou esse material dele e estamos agora dramatizando. Então, é um presente, sim, para Allan Kardec, seu aniversário. Mas nós não poderíamos colocar no dia 3, porque dia 3, se a gente fizesse essa live dia 3, é tantas homenagens para Kardec que ofuscaria de alguma forma e ficaria, de certo modo, tirando assim o foco da atenção, que é o aniversário dele em si, e não falar somente sobre o filme, sobre o canal, ou sobre as nossas opiniões aqui sobre o assunto. Então, a gente, por humildade e também por bom senso, não é isso, Elias? A gente preferiu vamos fazer um dia antes, dia 2, a live, e vamos lançar o filme, não no dia do aniversário de Kardec. O presente a gente vai dar domingo. Estamos entregando o filme no dia domingo. Foi assim que a gente escolheu essa data de hoje para fazer a live, e escolhemos também dia 5, de propósito, para coincidir com a comemoração do aniversário de Kardec. Na sequência aqui o Zé Godinho novamente mandando um abraço aqui para todos nós. Ricardo Benjamin Alves diz, esse filme vai ajudar muito na divulgação da doutrina em todo o mundo. Parabéns. É parente, Benjamin, Raoni? É meu pai. Oh. E Ana Maria é minha mãe. Estão aí presentes. Eu e mãe. Oh, Jesus. Graças a Deus. É uma família, somos uma família. Então, na sequência aqui dos agradecimentos, quero passar para a Michele. Gente, só agradecer por estar no meio de gigantes, né? E poder aprender tanto. Quero ser amiga de todos, para sempre. Porque, gente, como é isso? Só pessoas de bem, para o bem, e com muito, muito conhecimento. Domingo tá aí, que chegue logo, porque tá chegando o Natal e não chega domingo. Então, que esse filme venha com muito sucesso, o primeiro de muitos, né? Então, assim, parabéns a todos que estão envolvidos aí na construção, na reconstrução dessa história, né? Parabéns a todos vocês. E que bom que eu estou aqui tão pequenininha aprendendo tanto. Muito obrigada por poder fazer parte aqui. Uma boa noite a todos.
Gratidão, Michele, gratidão. E essas palavras de Michele, vocês percebem o seguinte, que isso é importante a gente falar aqui, o grau das nossas responsabilidades. Então, nós estamos lidando com a espiritualidade, nós estamos lidando com mentes. Então, quantas pessoas que assistir esse filme, que vão entender melhor a história passada ali, vão entender que esse trabalho de pesquisa é fundamental, vão entender e vão se sentir consolados. Quantas pessoas que nem conhecem sobre esse assunto e já se sentem interessadas, eu digo pelas comunicações várias que a gente recebe nas postagens. Então, veja a seriedade do trabalho e tanto quanto da nossa responsabilidade, ou grau de responsabilidade em que todos nós estamos envolvidos. Por isso que eu disse, não é um projeto, nunca foi um projeto meu nem da TV Espírita Nosso Lar. É um projeto de todos nós, cada um de vocês aqui são partes desse projeto. Não falo por falar, é como eu sinto. Por isso que eu até incomodei a Edna hoje, eu falei, Edna, você tem que estar lá na live comigo hoje, lá, porque eu quero te agradecer pelo seu empenho. Gratidão é uma coisa que eu faço questão de preservar pela minha vida. Quero passar aqui na sequência agora para Raoni. Já tomou uma queda nesse instante da internet, mas foi os espíritos, não. Agora tá estável, estabilizou. Gente, eu queria agradecer a oportunidade de poder fazer parte desse projeto, de ter feito parte da divulgação desse projeto. Quando o Elias veio falar comigo, comentou, né, sobre esse projeto, ele fez, dá uma força para comentar, então, para divulgar. Eu falei, que massa! Eu gostei muito da ideia do projeto, assim que eu vi, porque eu acho que filmes como esse, iniciativas como essa, falam muito com uma população que a gente está precisando muito dentro do movimento espírita, que é a população jovem. São as pessoas que não conhecem o espiritismo, as pessoas que estão em busca de uma visão sobre a espiritualidade. E iniciativas como essa ressoam muito comigo, né? Sinergizam muito comigo, porque o Espiritismo Arretado surgiu a partir disso. A proposta do Espiritismo Arretado é justamente falar do Espiritismo de uma forma diferente, de uma forma renovada, para populações bem jovens, para populações diferentes, populações diversas, populações que não conhecem o Espiritismo. Então, é muito legal estar participando desse projeto, muito legal poder ter contribuído com a divulgação. E você falou uma coisa... A gente fala muito sobre isso, né? Sobre a interação com a espiritualidade, e a gente tem momentos assim que não restam dúvidas que a espiritualidade está trabalhando para alavancar a divulgação desse filme, né? Quando eu estava fazendo os vídeos, né? Comecei a fazer vídeos ligando para Kardec, falando com o telefone, era sempre eu e o espírito, eu e a personalidade do espiritismo conversando. E eu fui fazer do André Luiz, me veio à mente uma intuição na hora que eu estava escrevendo a ideia. Por que tu não faz André Luiz e Emmanuel conversando entre si? Os dois, né, trabalharam lá com a divulgação do Chico Xavier. Mas eu não vou aparecer. E isso me vê, assim, as intuições vindo, né? Alguma vez você já deixou de seguir sua intuição e deu bom? Aí eu, não. Toda vez que eu não sigo minha intuição, dá ruim. Então tá, eu vou seguir dessa vez também. Fiz, tá aí o vídeo com mais de 320 mil visualizações. Teve uma grande repercussão e foi o pontapé. E, assim, acho que foi uma grande alavancada na divulgação do filme. Eu fiquei muito feliz assim, quando eu vi os comentários chegando, as visualizações subindo. Eu, caramba, que massa que deu certo. Aí você me vem aquela intuição. Tá vendo? Eu disse que ia dar certo. É verdade. Verdade. Que bom que tá dando certo. A gente está no dia a dia conversando com um e com o outro, a gente assim é surpreendido, né? Reunir, de fato, mandou um áudio para mim, nossa, o que está acontecendo com aquele vídeo lá? Eu falei, pois a espiritualidade age de várias formas. Então, o que a gente acha que para algumas pessoas possa ser apelação, isso é um público muito pequeno, mas não é, gente. Ali o que está sendo dito, o que está sendo mostrado é o que nós vivenciamos hoje. Nós não podemos fugir da realidade. Nós estamos em um mundo contemporâneo, um mundo moderno, e a gente também tem que ser moderno, e eu gosto muito das exposições de Elias Borges, quando ele chama atenção muito sobre isso aí, para a gente tirar essa trave do olho e enxergar as coisas também como elas devem ser enxergadas. Então, isso é maravilhoso. Gratidão, viu, Raoni? Também a você e todos nós aqui que lhe conhecemos aqui, ao canal dele, Espiritismo Arretado. Ele tem um foco lá de esclarecimento para o público LGBTQIA+. Isso é muito importante. A doutrina espírita, ela chegando em todas as partes, e o Raoni faz um trabalho excelente, onde ele, à luz do espiritismo, sem fugir, brincando do jeitão dele, é assim, meu irmão,
E foi um prazer ter te conhecido, eu lhe considero como irmão também, porque fico muito feliz com o seu trabalho, seu empenho, a gente conversa, dá boas risadas aqui, manda os vídeos, depois você está ocupado, está reunião, peraí, daqui a pouco eu já falo, e já fala mesmo, e a gente vai dando risada quase todo dia aí se falando. Como é com todos aqui, né? Sempre está se conversando da mesma forma. Aqui um recado até para você também, viu, Raoni? Raoni, a sua jovialidade, bom humor, foi muito especial. Olha, se sinta honrado da nossa poetisa Ilza Godinho. Olha, conheço o trabalho de Ilza, sou suspeito de falar. Quando vocês pegarem Nosso Lar em Poesia, quem assistiu o filme, quem já leu o livro, vai derramar umas boas lágrimas. E olha que ela é poetisa, não é somente na escrita, não, viu? É também na declamação. Muito excelente. Um amor de pessoa. Conheço Ilza já tem tantos anos, especial que a gente conheceu na pandemia de forma virtual e acabamos nos tornando amigos. Já tem anos que eu faço trabalhos com Ilza, né? Dentro do Espiritismo. Nossa, gratidão mesmo. Obrigado a você também, Raoni. E quero agora passar para a nossa querida Rosana Silqueira, aí das Minas Gerais. A Michelle também é das Minas Gerais, ela só está no Rio Grande do Norte, viu, Rosana? Boa noite, Rosana. Bacana. Gente, que prazer, que alegria ter conhecido todos vocês. Derme, parabéns ao projeto. E vamos aguardar, estamos aguardando com muita expectativa mesmo. Tenho certeza que será um sucesso, e nós estamos aqui às ordens. Quero fazer boas entrevistas com todos vocês, aguardo os contatos, e o Derme, a gente depois, né, Derme, eu peço para ele vai se vocês autorizarem, ele me passa os contatos e eu, né, ligarei para vocês, mandarei mensagens, etc. Bom, mas é isso, e de coração, parabéns, Kardec. Muito obrigada, Kardec. Nos abriu um novo mundo, abriu para a nossa consciência uma nova era, realmente. São chegados os tempos. Os tempos e não tem mais volta. Não tem mais volta para nenhum de nós. Esse que é grande, é o grande consolo para cada um de nós. Podem ter certeza disso, não há mais volta. Esse passo que nós demos não tem mais volta. Um grande beijo aí para a Ilza. Ilza é parceirona nossa aqui também. É nossa madrinha do nosso canal aí, do nosso podcast. Gratidão, Rosana, que você chegou de viagem, lá da palestra que você vai fazer lá na Semana Espírita e tudo, mas teve uma boa vontade de ainda vir participar da live com a gente. Como todos vocês, eu sei do esforço, né? Se estender um pouquinho, porque a coisa está tão boa aqui, né? Aí o pessoal mandando recado, parabéns, ansiosa para assistir o filme. Muito bom, a ansiedade boa é muito bom a gente senti-la. E antes de passar para a Elias aqui, pegar um gancho apenas da fala de Rosana e pedir a compreensão de todos por um ponto interessante quando vocês assistirem o filme domingo, que eu acho que é interessante a gente pontuar, e Elias daqui a pouco também pode falar melhor sobre isso, que ele assistiu o filme. É porque os recursos que nós temos da inteligência artificial hoje ainda são semi-profissionais. A IA está avançando, inclusive nós já vamos começar um curso para os próximos episódios da IA, ela tem um custo maior, é muito mais difícil de lidar, mas ela é apropriada diretamente para o cinema. Então a gente vai avançando. Cada episódio vocês vão ver que a qualidade ele vai melhorar mais ainda. Então por isso que esse feedback é importante. Então nesse primeiro episódio, algumas cenas, mesmo que a gente tenha trabalhado, tenha tentado fazer todo o possível, devido à inconstância ainda desse processo que está em desenvolvimento, embora a IA já está surpreendendo, mas ela ainda está sendo aprimorada. Por exemplo, a coerência de cenas e de vozes, ou seja, do áudio e de personagens, é um trabalho difícil, vocês não queiram saber. Para vocês terem uma ideia, a gravação de uma cena, de uma fala, ela só dura 8 segundos. Então, nós temos que montar 8 segundos. Esse filme tem 25 minutos só da história do Six Denier e tem a parte de programação e de créditos que foi colocada no final. Mas a história de Six Denier são 25 minutos. É só fazer um cálculo lá, dividir por 8 segundos, vocês vão ver a trabalheira que dá, viu? Para se produzir um filme de curta-metragem. Então, há inconsistência, há incoerência, muitas vezes, da tonalidade, de altura, de som, ou de uma qualidade da imagem que possa distorcer
nós tentamos, com todos os recursos possíveis que a gente disponibiliza aqui na TV Espírita Nosso Lar, a nível de produção, mas sim, a um bom olhar vai perceber que teve essas incoerências, essas inconsistências, às vezes de altura, de som, de fala, mas isso aí não tira o crédito da obra, apenas a compreensão de que esse trabalho está sendo aprimorado. Os próximos episódios, as IAs que a gente vai utilizar, talvez já tenham mais recursos e a gente vai aprimorando mais ainda e com toda certeza a gente vai conseguir melhorar cada vez mais. Mas por si só, pelo trailer que vocês viram ali, eles já mostram o que é o trabalho que nós estamos fazendo. Então, esse é um recadinho importante para todos vocês. Elias, meu amigo, é a sua vez agora. Deixamos Elias por último, gente. Pois é, ó, que honra. Por último é muito bom. Mas eu até mandei para o Derne, eu mandei para ele o feedback do filme, falando, olha, não vamos nos preocupar com as pequenas falhas, porque isso é compreensível. Gente, os melhores filmes, nós temos especialistas em procurar defeito em filme. Então, isso é bobagem, né? Alguém vai comentar, o Carlos pontuou muito bem a questão da dificuldade de fazer uma IA reproduzir o nome do Six Denier em francês. Então, são detalhes. E eu costumo dizer assim, olha, esses detalhes, eles não tiram a beleza do todo. E a crítica sempre vai haver. Até Jesus foi criticado. Quem somos nós para querer ter a ousadia de não sermos criticados pelo trabalho que a gente faz? Então, acho que a gente não precisa preocupar com isso de jeito nenhum, sabe? Eu acho que o resultado está excelente e vamos tocar em frente, que é por aí. Eu quero parabenizar vocês da TV Espírita Nosso Lar, Derne, sobretudo porque vocês estão fazendo um trabalho que é extraordinário de trazer Kardec de volta. Aqui no meio espírita brasileiro, a gente perdeu muito contato com Kardec. Eu entendo, o trabalho do Chico é um trabalho extraordinário. Chico Xavier tem um trabalho de psicografia riquíssimo, Ivone Pereira e tanta outra literatura mediúnica que nós temos. O Brasil é um celeiro de literatura mediúnica. Então, é claro, isso tudo é muito importante, mas a gente precisa voltar a Kardec. E vocês estão nos dando essa oportunidade, sabe? Eu acho que isso é fantástico e nos dando essa oportunidade com mais uma pegada importante, que é voltar a Kardec naqueles livros menos conhecidos. Porque, por incrível que pareça, as pessoas leem muito Evangelho, leem muito o Livro dos Espíritos, que é o segundo mais lido. Aí, a hora que você vai para Livro dos Médiuns, que já é o terceiro mais lido, depois você vai para Céu, Inferno, Gênese, são totalmente desconhecidos mesmo do público brasileiro. Então, assim, é muito importante esse retorno a Kardec, e com mais uma pegada que eu acho fundamental, e que é de valorizar a historicidade. Porque o Espiritismo, uma das características do Espiritismo é a sua união profunda com o conhecimento científico e filosófico. Então, é muito importante, quando você falou para mim assim, olha, que nós queremos resgatar os fatos históricos como se deram, e aí eu vi o Carlos Sete no projeto, eu falei, não, isso aqui é projeto sério. Né? É projeto sério, porque não está pretendendo fazer brincadeira com os temas de Kardec, está tentando trazer Kardec de volta para a discussão com resgate histórico fidedigno. Então, assim, olha, parabéns por todo o trabalho fantástico. Eu acho que é o maior presente que você lembrou bem que nós podemos dar a Kardec, é trazer Kardec de novo à centralidade do Espiritismo, sabe? Que é algo que foi perdido no Espiritismo brasileiro e que é muito importante. Então, muito obrigado, todos estão de parabéns e é um prazer estar fazendo parte desse time. Muito bem. Eu acho que as palavras, Elias, da internauta que acabou de colocar aqui, eu acho que resume tudo que a gente acabou de conversar aqui. Noite memorável do movimento espírita. O César Lozano, nosso grande parceiro. Ó. César Lozano, gratidão, amigos, é verdade. Noite memorável, os dois planos da vida, a gente fica muito feliz. O que Elias acabou de dizer aí é motivo de orgulho para cada um de nós aqui que está envolvido nesse projeto. Podem ter certeza disso. Faz parte, a seriedade. E embora há coisas nesse filme, agora no primeiro episódio, que seja de discordância de algumas pessoas que não têm conhecimento das pesquisas que foram realizadas, foi muito importante a gente fazer essa live e trazer aqui as pesquisas feitas por Elias e juntamente com o Carlos Sete Bastos, fundamentando tudo aquilo que está no filme. Então, não tem nada de gerar polêmica, porque nós trouxemos essas informações. É muito bom a gente ler um livro e for lá investigar, descobrir quem de fato eram aqueles personagens e documentar esse assunto. Isso é muito importante. O filme realmente é um filme sério, um filme que está documentado e um filme que é fidedigno à obra de Kardec. Por isso que, Raoni, nós tivemos a ousadia, a petulância de colocar palavras na boca de Kardec, porque se nós estamos falando o que ele disse, então não há nada demais ele dizer, estou feliz com a produção do filme feito por vocês aí,
É verdade. Ele não é o diretor do filme, ele é o autor desse projeto. Aqui, Kardec certamente está radiante. Está vendo? Os próprios internautas concordam com... outro internauta aqui, Kardec jamais deveria ter sido esquecido. Está vendo, gente? Então, é um filme, um livro de 160 anos. Nós estamos pegando uma história de 164, porque, na realidade, o Cid se comunicou em 1861. Então, nós estamos falando de 164 anos que esse homem desencarnaram, um homem de bem com 50 anos de idade. Desencarnou. Esse homem, se ele estiver no plano espiritual, se ele estiver encarnado, talvez a espiritualidade, quando ele estiver lá dormindo, como ele é um homem de bem, possa estar tão feliz com esse projeto, que não estaria sendo dramatizado uma história de vida de um período que ele deve ter tido outras reencarnações, com toda certeza. Então, é uma homenagem justa a ele, e aí a gente fez questão de colocar lá nos créditos, inclusive, um medalhão de bronze com o Sidney. Ele era barbudo, por isso que aquele personagem lá no trailer, no filme, ele é barbudo. É bem parecido com aquele ali, um pouquinho, né, Carlos? É quase parecido, né? Gente, então, gratidão a todos. Desculpa por a gente ter adiantado um pouquinho da hora, mas é imprevisível uma live desse porte, né? De conversar sobre os bastidores de uma obra grandiosa dessa, acabaria se estendendo mesmo. Gratidão de coração a todos vocês. E eu quero encerrar com um vídeo, que vai ser o encerramento, e depois a gente não precisa mais voltar às telas. Esse será o encerramento aqui da live de hoje. Esse vídeo me emocionou, foi um dos primeiros vídeos, e quando o Raoni falou de intuição, Edna também chamou a atenção do processo intuitivo, Michele, todos vocês aqui abordaram essa questão, e eu, principalmente, que eu sinto isso à flor da pele, nesses processos criativos, porque a arte, o processo criativo, ele lida muito com a intuição, e isso é muito forte dentro de mim, e eu consigo realmente detectar esses momentos. E interessante que uma dessas noites que eu estava pensando de como entender esse filme, me surgiu uma ideia. Eu achei essa ideia incrível. E eu fiquei tão assim, incomodado que eu nem esperei para que no outro dia eu fosse fazer o vídeo, porque ainda era cedinho, eu falei, eu vou para o computador. Aí, pelo menos, tomei nota lá para que no outro dia eu conseguisse fazer o vídeo com a ajuda da inteligência artificial e fiz esse vídeo. De todos os vídeos que estão aqui, ele, para mim, é o que mais emociona, e vou passar aqui para você, e vai ser o nosso encerramento. Certamente você já assistiu lá, porque eu divulguei. Esse vídeo também teve muita visualização. É porque a maioria de nós, quando desencarna uma pessoa, ficamos chorando, relembrando aquela pessoa e tudo, mas esquecemos o que aquelas pessoas têm para nos dizer. Por que essas pessoas, se pudessem ligar para nós, ou se a gente pudesse, com certeza, estar conversando com elas, meu pai, que já desencarnou, ou qualquer um de nós que tem aí um ente querido que já desencarnou, parentes nossos que desencarnou agora recente, qualquer um deles, não importa, de um modo geral, o que eles queriam falar para nós. Aí eu tive uma ideia e comecei colocando essas pessoas, mandando um recado, a gente utilizando a transcomunicação. A transcomunicação, gente, é uma realidade que já está aí batendo na nossa porta. Eu costumo falar nas minhas palestras, é uma coisa que eu falo direto. Nós não estamos caminhando para o Wi-Fi 5G, 6G, 7G, 8G, não. Isso aí é apenas para tornar mais sensível a comunicação, porque, na realidade, nós estamos caminhando para o Wi-Sky, a transcomunicação. Essa é uma realidade. Algumas experiências já existem de transcomunicação, mas ela se tornar uma realidade onde a gente se comunicará tal qual nós estamos fazendo aqui agora. Pessoas em outras colônias ou outros planetas, não importa. Essa é a realidade, é o nosso futuro, e a gente estará aqui, porque a gente sabe do processo da reencarnação, e se não for na reencarnação, estaremos no plano espiritual também fazendo parte desse projeto aqui. Então, é uma realidade. Aí eu fiz esse vídeo, e vou encerrar com ele, vocês vão ver que é emocionante, porque a transcomunicação daqueles que estão do lado de lá, mandando um recado para nós, e aí falando do projeto abençoado que eles querem, estão felizes, porque pela primeira vez, um homem teve a coragem e o caráter científico e sério, que fora a Kardec, de pesquisar e abrir as portas para essa realidade. Este é o vídeo de encerramento, é o meu depoimento também, como declaração final aqui para todos vocês. Gratidão, boa noite, e perdão a Regina aí, por ter perdido uma noite de sono, já são quase 3 horas da manhã aí na Itália, mas tudo bem. Deus quiser, a gente repõe essas energias, Edna aí pelo esforço também, todos vocês, de um modo geral. Gratidão, boa noite a todos, ficamos com o vídeo. E até domingo aí, levem a pipoca de Meimei.
sinto mais falta aqui são dos meus netos. Eu costumava muito de brincar com eles. Até que, numa madrugada, como se ainda estivesse dormindo, você veio se reencontrar comigo. Mamãe diz sempre que gosta de mim. Tenho tentado lhe falar, mas ela foge. Essas flores recebi do meu marido quando parti. Eu pensei que ele me amava tanto. Mas agora sei que ele tinha outra família. Vocês acham que não podemos falar com vocês? Por que acham que aqui não pensamos mais em vocês? Bom, sei que posso ainda cuidar de vocês, meus pais. Eu era o único. Mas saiba que ainda estou com vocês. Eu quero agradecer aqui pela oportunidade de falar com meus entes queridos. Estas conversas vão nos ajudar a desfazer a incredulidade daqueles que acham que não podemos continuar existindo. Este não é um projeto somente nosso. É um projeto também e especialmente feito para vocês. Por favor, faça parte deste projeto. Em breve estaremos estreando um filme onde as pessoas como nós foram muito bem recebidas por um homem chamado Allan Kardec. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.